Nossa temática anual é convite ao discipulado. E dentro dessa temática maior, nós estamos iniciando a partir desse domingo que nós podemos aprender com Jesus. Discípulo aprende de Jesus. Se a vida cristã é um convite ao discipulado, nós temos que seguir alguém. Discípulo segue o mestre. E nos domingos que seguirão pela manhã, nós estaremos estudando a oração do Pai Nosso, onde Jesus está nos ensinando a orar. Nos cultos à noite, nós estaremos aprendendo outras atitudes, outras coisas que o Senhor Jesus quis nos ensinar. Mas nos domingos que se seguirão, no culto da manhã, estaremos meditando sobre a oração do Pai Nosso. E hoje vamos iniciar então esta série de meditações, aprendendo de Jesus, aprendendo a orar com Jesus, aprendendo do nosso Mestre na sua relação com o Pai. Nós vamos ler o texto bíblico para a nossa inspiração. Se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus ensinou os discípulos em palavras e ações. Os discípulos viram Jesus muitas vezes orando. Aliás, este é o contexto da narrativa de Lucas. Lucas, quando narra a oração do Pai Nosso, mostra que os discípulos viram Jesus orando e eles pediram: ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. O contexto de Mateus, a oração do Pai Nosso é colocada em oposição à oração dos fariseus. Ou seja, os fariseus tinham um estilo de oração para serem vistos nas praças, de maneira pública. Todo bom fariseu, todo fariseu zeloso, ele orava 3 vezes ao dia. Se ele estivesse andando pelas ruas, onde dava o horário da oração? Às 3 horas, às 3 momentos da oração. De manhã, ao meio-dia e ao cair da tarde. O fariseu, de um modo geral, ele parava. E ele voltava, se estivesse em Jerusalém, em direção ao templo. E erguendo as suas mãos para os céus, fazia as suas orações em voz alta, para todos ouvirem. Por isso que Jesus condenou a atitude dos fariseus que gostavam de buscar os locais públicos para que, coincidindo com a hora da sua oração, as pessoas pudessem ver, as pessoas pudessem presenciar que ali estava um homem piedoso, uma pessoa extremamente religiosa. É nesse contexto de contraste que Jesus ensinou na narrativa de Mateus a oração do Pai Nosso. Vós, quando vocês orarem, não façam como eles, mas façam assim. E assim o Senhor Jesus nos deu esta oração preciosa, que foi muito usada na igreja primitiva por muitos anos, porque esta oração era feita apenas pelos discípulos. Não era oração feita por qualquer pessoa, somente os discípulos. E ela era uma oração especial, da hora da ceia e do batismo. De tal maneira que as liturgias mais antigas, mais remotas, têm uma pequena frase que diz: permita-nos, dá-nos a ousadia de orar
assim como tu orastes, Pai nosso que estás nos céus. Mas ao longo dos anos, esta oração foi perdendo o seu sentido, foi perdendo o seu valor, o seu significado, e ela foi se vulgarizando. E ela é tão vulgar hoje que os jogadores do Corinthians, antes de entrar em campo, fazem essa oração. É o máximo da vulgarização dessa oração. Desculpa, viu, Guto? Mas nós vemos, e é um contrassenso, porque se um time de um lado faz esta oração pedindo a bênção de Deus, o outro time também está fazendo. Eu não sei como é que Deus vai resolver, né? Vai empatar o jogo, porque os dois fizeram a oração do Pai Nosso. E as pessoas fazem esta oração em situações às vezes mais inusitadas. Na verdade, muitas pessoas fazem esta oração porque às vezes têm dificuldade de fazer uma oração espontânea. Eu tinha parentes da minha família que eles não sabiam fazer orações espontâneas na igreja. Então pedia para ele: meu irmão, pode orar? E ele fazia a oração do Pai Nosso. E sem dúvida nenhuma, um excelente modelo de oração. Mas com certeza o objetivo da oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus nos ensinou, não tem esse propósito. Então vamos aprender um pouco sobre esta oração, e começa com esta súplica: Pai Nosso, Pai. Esta oração, sem dúvida nenhuma, é a oração do discípulo. É a oração do discípulo, porque quem pode chamar a Deus de Pai são somente aqueles que tiveram as suas vidas transformadas, regeneradas. De acordo com o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, diz: veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Portanto, aqueles que nasceram de novo, aqueles que receberam a Cristo nos seus corações, aqueles que foram regenerados, aqueles que experimentaram a nova vida, podem legitimamente chamar a Deus de Pai. Na verdade, esta é a oração, então, do discípulo do Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós oramos também Pai, nós estamos dizendo que Ele é o Pai Criador. Este é o conceito bíblico, que o nosso Deus é Deus Pai Criador. O credo apostólico, uma das primeiras confissões da igreja, diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Esta concepção que o Deus Pai é o Deus Criador, Criador de todas as coisas. E não é apenas Criador, Ele é o provedor. Ou seja, é o Pai amoroso que cuida, dando-nos o pão necessário, mandando o sol, a chuva, mandando o alimento, fazendo coisas que nós nem imaginamos, mas Ele, no seu amor e na sua bondade, Deus nos dá. É o Deus Pai provedor e cuidador, porque como Pai provedor e cuidador, é o Pai que também que disciplina, que orienta, que corrige, que ensina, que admoesta, que impede que andemos por caminhos desviados, mas também nos traz e nos acolhe. Por isso, a concepção bíblica do nosso Deus é um Pai criador, provedor e cuidador. É interessante esta concepção bíblica que aprendemos da palavra de Deus, porque ela está em oposição às religiões pagãs. Os deuses pagãos ao redor do mundo bíblico são deuses cruéis. Lá no Antigo Testamento, o deus Moloque, ele exigia o sacrifício de crianças. Era um deus cruel. Ou Baal exigia orgias, porque era um deus da fertilidade. Na concepção grega, Zeus, que era o chefe do panteão dos deuses da Grécia, da mitologia grega, Zeus era um deus extremamente caprichoso, cruel. E dentro da mitologia grega, diz a mitologia que Prometeu revelou o segredo do fogo aos homens, e que Zeus então castigou a Prometeu por ter revelado esse segredo, e ele ficou preso em um penhasco, e as aves de rapina vinham comer as suas entranhas,
que se refaziam e as aves retornavam, e ele permaneceu eterna e definitivamente naquela situação, porque ele havia revelado o segredo do fogo aos homens. Então, esta era a concepção dos pagãos, dos não cristãos a respeito de Deus, do seu Deus. Mas o Deus revelado em Cristo, mostrado pela Bíblia, é um Deus cuidador, Deus amoroso. Mas o Senhor Jesus, ao fazer esta oração, também ele está mostrando uma coisa muito preciosa. Quando nós oramos, Pai, isto quer dizer a nossa identidade. Ou seja, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você tem um pai chamado Deus. É o teu pai, é a tua origem, é a tua identidade. Se é a tua origem, nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Chamar a Deus de pai é um privilégio, porque isso representa que você não está solto. Você não está à mercê, ao léu, mas é filho de Deus. Tem uma história, tem uma origem, e a sua história tem início, tem meio e tem fim. Nós esperamos, aguardamos, e a nossa esperança é firme. Mas que privilégio chamar a Deus de Pai. Mas o Senhor Jesus, ao ensinar esta oração, Ele também está nos dizendo, orar Pai Nosso. Pai Nosso, não apenas meu Pai, mas é Pai Nosso. Não é apenas o meu Pai, mas é o nosso Pai. Ou seja, com isso o Senhor Jesus está nos ensinando que nós vivemos em comunidade. Esta oração contraria as nossas aspirações egoístas. Esta oração contraria os nossos desejos de exclusividade. Você é filho, é filha de Deus, mas existem outros filhos e outras filhas de Deus também. E por isso mesmo, então, dá-nos o sentido de uma pertença, de uma família. Pertencemos à família de Deus. E nós desfrutamos desta companhia, junto com os nossos irmãos e as nossas irmãs. Por isso servimos ao nosso Deus como família. E não vivemos a vida cristã individualisticamente. Não vivemos a vida cristã egoisticamente. Vivemos a vida cristã em família. Necessitamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Irmãos e irmãs, nos abençoam. Quando o Senhor Jesus disse Pai Nosso, Ele também está dizendo, este é o meu Pai. E que privilégio! Jesus está dizendo, meu Pai é o Pai de vocês, e com isso Jesus está dizendo, eu sou o irmão de vocês. Se os irmãos observarem, a Bíblia diz, Deus enviou o seu único Filho, unigênito de Deus. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, nós não somos mais, Ele não é mais chamado de unigênito do Pai, Ele é chamado primogênito entre muitos irmãos. Com a morte e a ressurreição de Jesus, nós somos incluídos na família de Deus de tal maneira que nós somos irmãos de Jesus. Que privilégio você ter um irmão como Jesus. E Jesus nos concede o privilégio de sermos chamados seus irmãos. Todo mundo quer ser parente de uma pessoa importante. Todo mundo se vangloria de ter uma pessoa importante na família. Todos nós nos vangloriamos, fulano é meu primo, meu tio, meu sobrinho, meu irmão, meu pai. Essa é minha irmã. Que privilégio, às vezes, ter alguém notável na nossa família. Mas nenhum privilégio se equipara ao do cristão e dizer, Jesus é meu irmão mais velho. Quando a gente, às vezes, brigava na escola, a gente apelava, vou chamar meu irmão mais velho. Né? Às vezes, quando ele não ajudasse a bater, às vezes protegia, né? Mas ter o privilégio de um irmão importante, um irmão que dá sentido à minha família, dá qualidade à minha família, um irmão que me defende, um irmão que me ama, um irmão que ousou dar a sua vida por mim.
Que privilégio! Quando Jesus nos ensinou esta oração, Ele estava dizendo: prestem atenção, vocês são os meus irmãos, eu sou irmão de vocês, eu sou irmão de vocês. Que privilégio extraordinário ao fazermos esta oração. Mas o Senhor Jesus, ao dizer Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás nos céus, Ele está falando de uma realidade muito importante. Ele está dizendo: olha, o nosso Pai está nos céus. É como Ele dissesse: vocês são apenas criaturas. Vocês são criaturas. O nosso Pai é o Criador. Não confundo a criatura com o Criador. Houve uma época na história da teologia, na história da igreja, em que se acreditava que o ser humano era uma extensão do divino, era um prolongamento do divino, de tal maneira que o ser humano, de certa maneira, era um pequeno Deus. E há ainda algumas filosofias aí que acreditam nisto, principalmente a chamada confissão positiva, que resultou na teologia da prosperidade. A autoajuda também, de certa maneira, pega uma carona nesta ideia, porque de certa maneira ela diz assim: há um grande potencial entre você, há uma parcela do divino em você, basta deixar aflorar esta parcela do divino que há em você, deixa manifestar, deixa brotar, deixa florescer o lado bom que já existe em você, para que ele frutifique. Os livros de autoajuda caminham com esse pressuposto, a teologia da prosperidade caminha com esse pressuposto. Mas esse texto diz: Pai nosso que está no céu, ou seja, Deus está no céu, você está na terra. O Criador não se confunde com a criatura. O livro de Eclesiastes diz: tu estás na terra, Deus está no céu. Você não é o Criador, você não é Deus. Você é filho de Deus, mas não é Deus. Você é uma criatura de Deus, mas não é Deus. Não podemos confundir a criação com o Criador, porque há uma distância qualitativa, infinita, eterna, entre o Pai e entre nós. E esta distância só pode ser rompida porque Jesus se dispôs a preencher este vazio, a fazer esta ponte, fazer esta ligação. Só podemos de fato chamar a Deus de Pai por causa de Jesus. Ele que faz esta ligação, esta intermediação. Ele que torna possível o acesso ao Deus Pai. E Deus está nos céus, nós estamos na terra. Nós não podemos confundir o ser humano com Deus. E nem reduzir Deus às aspirações humanas, aos desejos humanos, às conjecturas humanas, às percepções humanas. Nós não podemos reduzir Deus aos nossos desejos. Deus é muito maior que isso. Por isso Jesus dizendo: Pai nosso que está nos céus, porque Ele está nos céus, nós estamos na terra. Mas o Senhor Jesus continua a oração de: santificado seja o teu nome. É interessante que Deus é santo, mas Jesus nos ensina a orar: santificado seja o teu nome. A palavra santo quer dizer diferente, separado, reverenciado. Ou seja, o altar, lá no Antigo Testamento, o altar era santo porque o altar tinha uma função exclusiva. Ele não era de uso comum. As vestes sacerdotais eram santas porque não podiam ser usadas em outro local, em outra circunstância. Os objetos do templo eram santos porque eles tinham finalidade exclusiva. Eles tinham um uso diferenciado, não podiam ser usados em outras coisas rotineiras, cotidianas. Por isso então Jesus está dizendo: que o teu nome seja santificado, que o teu nome seja reverenciado, que o teu nome seja diferenciado dos demais deuses, que o teu nome seja, de certa maneira, considerado santo, diferente dos demais nomes na nossa vida, na existência humana. Jesus, o teu nome, porque o nome é a pessoa.
Na oração sacerdotal, Jesus disse: eu lhes glorifiquei o teu nome, eu lhes mostrei o teu nome. O Salmo 34 diz: bendizei o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o seu nome. Porque o nome de Deus é a pessoa de Deus, é a própria pessoa de Deus. Por isso Jesus está nos ensinando, reverenciado e reconhecido por tudo que Ele faz, Ele é na nossa vida. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo que o nome de Deus seja exaltado na minha vida, reverenciado a partir da minha vida, dos meus atos, das minhas atitudes, da minha conduta, das minhas palavras, que o nome de Deus na minha vida, as pessoas percebam que a pessoa de Deus na minha vida faz diferença. E, finalizando a nossa meditação, a terceira sentença desta oração a ser analisada nesta manhã: venha o teu reino. Venha o teu reino. É a súplica do discípulo. Por quê? Porque existe um reino das trevas ao meu redor. Existe o império das trevas. Então o discípulo ora: Senhor, que o teu reino venha, que o teu reino se manifeste, que o teu reino expresse nitidamente a tua vitória obtida na cruz, e ela manifeste na plenitude a derrota dos poderes das trevas. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos pedindo: Senhor, manifesta logo a tua vitória. A tua vitória já foi conquistada na cruz, mas nós te pedimos que ela seja visível, palpável, concreta, que ela se manifeste de maneira plena, total, e que nós experimentemos a realidade do teu reino sem ressalvas. Experimentemos a realidade do teu reino de uma maneira plena e total. Mas, sobretudo, esta oração, venha o teu reino, é a oração que pede que o Evangelho seja pregado, crido e aceito de tal maneira que este reinado que começa nos corações humanos se manifeste na plenitude da vida das pessoas. Quando você diz: venha o teu reino, você está pedindo que o Evangelho precisa ser pregado. As pessoas precisam reconhecer que Jesus é o Senhor. As pessoas precisam reconhecer que Jesus venceu e que Ele é o Rei. As pessoas precisam reconhecer que diante de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará, para a glória de Deus Pai. Quando você ora: venha o teu reino, esta oração, oração do discípulo, nós estamos nos comprometendo com este propósito, com esta finalidade. Por isso a oração do Pai Nosso, irmãos, não é uma reza, não é uma oração automática, não é a oração que você faz, digamos, na hora do aperto, na hora da dificuldade. Pode até fazer, mas o objetivo dela não é esse. Esta é a oração do compromisso. Esta é a oração do compromisso. Quando você ora: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós estamos orando, dizendo: Senhor, eu preciso aprender a viver em família, na tua família. Senhor, que o teu nome seja reverenciado, que o teu nome seja glorificado na minha vida, que o teu nome seja visível na minha vida. Senhor, eu me coloco a serviço do teu reino. Eu quero ser um instrumento do teu reino, para que o teu reino venha logo. Que o teu reino venha logo. Quando você faz esta oração, nós estamos pedindo isso. Deus nos dê graça e nos abençoe a orar como o Senhor Jesus orou, aprendendo o verdadeiro sentido desta oração de tal maneira que nós sejamos abençoados ao fazer esta preciosa oração que aprendemos do Senhor Jesus. Amém.